Estamos hoje com um novo episódio. Eu tenho certeza que esse você vai querer ver até o final, porque é um assunto polêmico, um assunto que não é falado muito nas redes sociais, principalmente que os meus assuntos já é polêmico. Imagina esse. Estou hoje com quem? Com a Amanda Domi. Se apresenta para nós. Oi, boa noite, tudo bem? Então, gente, eu sou a Domi Amanda Lima, sou dominadora, praticante de BDSM há mais de 10 anos, abafo o caso, né, senão a gente entrega a idade. Não podemos. E aí vim hoje bater um papo com vocês. Isso aí, galera. A Amanda, além de ser Domi, ela ainda é de um clube de BDSM que tem aqui em Curitiba. E hoje ela vai contar tudo sobre o que acontece dentro de um clube de BDSM. Para começar, eu quero iniciar você falando o que significa BDSM. Tá, BDSM é um acrônimo das siglas, né? São siglas que é B de bondage, que significa restrição de movimentos. Então, a gente pode usar fita, a gente pode usar corda, a gente pode usar algema, a gente pode usar, enfim, a gravata da pessoa. Você tira a gravata e amarra. Então, bondage é sobre isso, é sobre restrição de movimentos. Isso. Aí o D vem de dominação e de disciplina. Né? Então, a pessoa que gosta de dominar, que gosta de mandar, Adoro. e a pessoa que gosta de ser disciplinada e quem gosta de fazer a disciplina. Aí o S vem de sadismo e submissão. Então, o sadismo, né? Quem gosta, tipo eu. É nóis. Quanto mais dor a gente infringir dentro da consensualidade, mais sádicos e sádicas ficam felizes. E o M de masoquismo. Então, o BDSM surgiu... Vem de uma cultura, né, de uma contracultura do sadomasoquismo. Então, as pessoas, às vezes, se apegam muito ao sadomasoquismo, né? Ah, nossa, eu vou pra lá, eu vou apanhar. Não, você vai apanhar se você quiser. Se você não quiser, você não apanha. Você pode fazer outras coisas. Porque a liberdade entre ir e vir, né? Sim. Cada um faz o que quer. Igual o meio liberal. A pessoa pode ir numa casa de swing e não fazer exatamente nada. Como ela pode ir lá e fazer tudo que ela queira e que outra pessoa permita, né? Sim. Porque sempre é assim a ideia. E por que você começou a ser Domi? Eu sempre fui muito dominante no meu dia a dia. E aí, eu falo pro pessoal, quem entra no BDSM e fala que veio só pra bater, é tudo uma hipocrisia. A gente entra no BDSM porque a gente quer gozar horrores. Essa é a verdade. Quando eu entrei, sempre fui muito dominante. Aí, quando você é uma pessoa muito dominante, quem circula em volta de você? Submisso. Sempre. Só que, não é verdade? Aí, o que aconteceu? Chegou uma época que eu falei assim, não aguento mais isso. Eu vou ter que ensinar o cara, por exemplo, vai fazer um oral. Não, filho, sobe. Vai pra esquerda, pra direita. Não, isso daí não é chiclete, não pode mascar o clitóris, né? Ou tipo assim, ei, não precisa ter essa língua de ostra, pode dar uma forçadinha. Língua de ostra, legal, gostei. Não é aquela coisa mole, não sabe o que faz, sabe? E aí eu não lembro. Aquela língua seca, assim, parece que tem uma lixa na língua. Também. Não, tem umas pessoas assim terríveis. Aí sério, eu sempre fui muito assim. Eu nunca tive esse pudor de, eu vou fazer só o que ele gostar. Não, ele vai fazer o que eu quero pro meu prazer. Sempre foi isso. E aí, quando eu descobri que existia pessoas que sabiam fazer coisas, eu não precisava ficar mandando, falei assim, quero. Eu entrei no BDSM achando que era submissa. Tentei, inclusive, ser submissa. Mas é difícil, né, Não, meu prazer não estava ali. Quando ele começava a bater em você devagarzinho, você queria pegar e você queria bater. Não, e aí, assim, ele, na época, ele falou assim, você sabe que você não é submissa, né, peste? Eu, claro que não. Dono de mim. Mas, enfim, aí ele tinha outros submissos, outras submissas, mas logo em seguida eu já comecei a dominar, né? A gente chama de irmão e irmã de coleira, mas não foi muito longe isso. E aí a relação acabou, e aí eu percebi que o meu prazer estava em dominar e infringir dor do que, né, sofrer a dor e ser mandada. Então, não. E você acha que tem mais homem ou tem mais mulher? Então, hoje em dia, digo pra ti que as mulheres estão se permitindo muito mais. Então, e eu acho isso o máximo. Maravilhoso. Porque as mulheres foram... A vida inteira submissa, né? Exatamente. Por tantos e tantos anos, elas foram privadas de prazer, né? Eu lembro quando eu era jovenzinha, muitos anos atrás. Alguns dias. Alguns dias atrás, que eu tinha umas revistas, assim, 10 formas de fazer o homem se apaixonar. 10 formas de dar prazer ao homem. Era sempre sobre o homem. Nunca era assim, como agradar uma mulher, né?
Então, assim, hoje eu percebo que as mulheres, elas estão se permitindo vivenciarem mais. Elas estão buscando o seu prazer, e é o seu prazer. Mas sim, porque muitas mulheres passaram a vida inteira sem saber o que é gozar, orgasmo, Sim. né? E hoje elas já se permitem ir atrás de uma massagem. Nem isso. Tem mulher que não sabe o que é uma terapia tântrica, porque é uma coisa que ela vai buscar um prazer para ela, Sim. diferente de estar fazendo um ato ali para estar, né? É, porque assim, ó, a sociedade sempre julgou e sempre privou a mulher disso. Isso. Então, por exemplo, ó, já aconteceu de chegar lá no clube, mulheres, geralmente 40 a mais, Aham. quando elas chegam e aí começam a conversar, e elas assim, nossa, eu fui ter orgasmo agora há pouco tempo, depois que eu me separei. Eu falei assim, você ficou casada há quanto Aham. tempo? Aí, sei lá, 14, Muitos 15 anos. Aí eu falei assim, tá, mas pera lá, você era casada? Eu falei assim, tá, mas você conhecia seu corpo? Não conheço. Ela, não. Eu Não falei assim, sabe. mas você nunca se tocou? Não. Tá bom, pra lá. Se você não consegue dar prazer a si, como que você quer que prazer a pra outras outra. pessoas. Não, que a outra pessoa te dê prazer? Se você não sabe se dar prazer. Mas é que as pessoas da minha idade, não sei quantos anos você tem, não vou perguntar porque... Né, Não tenho problema, eu super falo. Super fala. Tenho Mas o problema 46. que acontece? As pessoas eram criadas a não poder tocar seu corpo. Isso já vinha dos pais, né? Sim, Era como se fosse um crime você tocar seu corpo. Essa sociedade, assim, ó, por exemplo, quando você pegava lá os meninos, né? Os meninos estavam lá tocando no seu órgão. Aham. Pai e mãe falavam assim, menino, tira a mão daí. Aqui não. Aham. Aqui não. Se pegava a mulher fazendo, a Nossa, menina com certeza brincando, apanhava. ou se roçando no braço de um sofá, alguma coisa, para que isso é errado, isso é Aham. pecado, o papai do céu não vai Boa gostar. noite, boa noite, boa Então, assim, noite. a Que gente foi alegria! criada com Mais um medo de episódio sentir- a do gente Você sentia Pode medo Tudo de sentir está prazer. no ar. E hoje é um aí, episódio e isso tá sendo muito bacana especial hoje em que dia, aquece as ao mulheres meu estão coração. desconstruindo isso, graças a Deus, né? Estão indo atrás dos seus próprios E prazeres. se a mulher, por exemplo, ela mostrasse o interesse para o homem, é como se ela já tivesse feito com outros homens. É toda situação, né, cara? Foi muito triste. Foi uma época situação, muito triste. Hoje já tá muito... Pra você só ter noção. Eu fiquei menstruada com 16 anos e eu não sabia que era menstruação. Nossa. A gente era em 5 mulheres em casa, né? Minha mãe, Aham. as irmãs, minha avó e tal. E não sabia o que era menstruação com 16 anos. Olha só. Eu que a gente morava no sítio, e assim, Aham. tinha a turminha das mais velhas, tinha as turminhas das casadas, e tinha nós que eram as adolescentes que não falavam, não sabia nada que era nada, né? Não, e e assim, sexo falava. era um assunto totalmente proibido. Ninguém falava, Ninguém o que era falava sexo. sobre, né? Eu acho que por isso que eu quero que eu falo tanto sobre o assunto. Sim. Enquanto ninguém fala, e eu acabo falando. Mas é bom esclarecer as coisas, né, cara? Igual, Sim. por isso que eu chamei você aqui hoje. Porque que Ter acontece? várias coisas ao Todo mesmo mundo tempo, fala, eu né? sou isso, sou aquilo, considerada mas ninguém multitarefa. sabe nem o porquê faz. Nem, é tipo assim, é fácil você chegar perto do... Eu sempre falo o seguinte, tudo dentro do permitido é gostoso. Você Sim. vai sentindo. Se a mulher gosta de um puxãozinho de cabelo, se a mulher gosta de um tapinha, se ela gosta de uma apertada, se ela gosta... Porque que acontece? Você vai conhecendo o corpo do teu parceiro Sim. e da sua parceira, né? Sim. Você não vai chegar e vai já dar um tabefe. E às vezes, falando, você vai saber menos do que você sentindo. E assim, ó, por exemplo, dentro do BDSM, a gente tem muito diálogo. Muito diálogo. Então, assim, quando a gente vai ter algum tipo de interação, a gente chama de sessões, né? Aham. Quando a gente vai para uma sessão, a gente já conversou tudo o que pode e o que não pode. A gente já negociou absolutamente tudo o que pode e o que não pode. E nunca ninguém desistiu no meio. Não, pode, porque assim, quando a gente vai para uma sessão, a gente negocia absolutamente todas as práticas que pode, quais são os limites, a gente pergunta se a pessoa tem algum problema de saúde, se é, por exemplo, diabética, que já aconteceu um episódio comigo, hilário, enfim. No dia foi bem apavorante, confesso. Mas hoje eu dou risada. Mas a gente conversa sobre absolutamente tudo. Mesmo assim, as pessoas, dentro do BDSM, a gente chama de safe word, que é a palavra de segurança. Então, todo mundo, todos os submissos ou submissas, a quem está se submetendo, sempre tem uma palavra de segurança. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, para, só que ela não quer que pare. O para não funciona pra gente, né? Então, a pessoa pode ficar para, a gente dá risada e continua. Porque esse é o jogo. A hora que a pessoa, por exemplo, vamos supor que a pessoa instituiu a palavra vermelho. A pessoa falou vermelho, para tudo. Para, desamarra, né? Tudo que estiver fazendo, para com tudo. Tira a pessoa de onde está, senta, veja se a pessoa está precisando de água, precisa conversar. E a gente para a sessão. Eu imagino a cena, deve ser muito engraçado. Não, para a pessoa falar um vermelho, é porque, assim,
Ou ela chegou num limite de dor muito alto e que ela não aguenta mais, ou alguma coisa, a gente sempre fala que a mente humana é um órgão muito complexo. Então, às vezes, tem pessoas que gostam de humilhação. Então, você sempre chamou a pessoa, vamos supor, de cadela. Cadela, 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 cadela. Num dia específico, você chamou de cadela, a pessoa... Chora. A pessoa deu ruim, sei lá, ativou um gatilho, a pessoa ficou mal, e aí a pessoa pede a palavra de segurança. Então, a palavra de segurança não é só sobre dor extrema, Sim, é sobre se bateu alguma coisa, ativou algum gatilho psicológico, então a gente tem que parar. E aí, quando fala, a gente dá uma... Quem tá dominando e quem tá executando, a gente fala assim, ué, como assim eu não percebi, né? Então, a gente fica super preocupado. Porque às vezes tá aqui tudo dentro da mais. cachola. E eles querem sempre ultrapassar o limite do dia anterior, né? Depende. Tem pessoas que são, falam assim, não, eu quero só O né, básico o hoje. básico. E tá tudo bem. Tem pessoas que não, falam assim, olha, hoje eu gostaria, senhora, de ultrapassar um pouco os limites. Mas aí a pessoa já vai pedindo, né? Aí você fala assim, não, ok. E aí, quando a gente vai para uma sessão, a gente também tem uma situação que a gente chama que é subspace. Que é quando o submisso ou a submissa, eles entram num estágio psicológico, e aí o cérebro é inundado de hormônios que eles desligam. Então, você pode, inclusive, quebrar o braço de alguém e a pessoa não sentir a dor. Então, por isso, assim, BDSM não é brincadeira, né? É legal quando você vai lá e você vai para um fetiche. Um tapinha não dói. Realmente, quando você tá lá durante o sexo, um tapinha geralmente não dói. Mas quando você vai efetivamente ir para a prática de BDSM, é sempre importantíssimo as pessoas estudarem. Por quê? Porque pode acontecer isso, e aí para você lidar com isso, e para você perceber que a pessoa entrou nesse subspace, você tem que ter um pouco de experiência. Exatamente. Se você não tem muita noção, você não vai tentar ultrapassar limites, porque geralmente é nesse ultrapassar limites que às vezes as pessoas entram nesse Ela subspace. também sabe. É porque cada um tem o seu propósito, né? E qual que é o propósito total que engloba tudo do BDSM? Qual que é a ideia das pessoas? Assim, ó, o BDSM nada mais é do que você sentir prazer de formas não convencionais, né? Então, assim, o BDSM nada mais é do que são práticas eróticas e sexuais. Então, assim, o foco do BDSM não é o sexo, porque sexo a gente tem em qualquer lugar. Exato. O foco do BDSM é a gente sentir prazer de formas diferentes do que a gente já conhece. Então, tem N fetiches dentro do BDSM que são extremamente prazerosos. E o BDSM é muito sobre autoaceitação e autoconhecimento. Então, a partir do momento que você às vezes nunca nem sonhou que, sei lá, uma lambida atrás do teu joelho fosse te dar prazer. Dentro do BDSM você pode descobrir isso, né? Porque você está se permitindo novas sensações. Então, ser vendada e ser passada a unha em você, né? Ou você simplesmente ser vendada e você não saber o que está acontecendo e você só escutar silêncio, escutar o salto no chão. Não saber onde a pessoa está. Exatamente. Então, é sobre você estimular o seu cérebro e para sentir prazer de formas diferentes do que oral, penetração e tudo mais, né? Que é isso a gente já conhece. Sim, né? é o básico. É o básico, né? É o básico do prazer hoje em dia. Então, o BDSM a gente tenta fugir disso. Não quer dizer que a gente não faça. Que é Mas bom, né? e dentro da prática ali, na hora da prática que você tá... Teve alguém que já teve orgasmo? Sim. Muitos Sim. diferentes. Por exemplo, eu já tive submissas que eu mumifiquei. Que, né, mumificar mesmo. Inteira a pessoa. E aí eu só recortei a parte da genitália, coloquei... Mas com gesso, assim que você faz? Não, eu mumifiquei com plástico filme. Ah, legal. Aí a pessoa fica travadinha. Ideias, né? Viu? Aí a pessoa fica travadinha, aí eu só recortei a parte da genitália e coloquei vibrador. Deve ser muito louco, né? Aí a pessoa goza uma vez, gosta da segunda, fala assim, nossa, que delícia, né? E eu tô lá assim, só olhando pra cara da pessoa. Com a minha cara assim, cara de paisagem. Aí a pessoa dá aquela olhada assim, tipo... Eu acho que ela não tá fazendo pro meu prazer. Eu falei assim, começa com prazer, querida. Daqui a pouco quem vai se divertir sou eu. Porque aí depois de um tempo de você gozar com frequência... Já fica sensível. Fica agonia, fica sensível. Aí começa a ter, né? Começa a sentir aí chegou uma o dor. seu prazer daí. Aí chega o meu prazer.
Então, às vezes, as pessoas confundem muito a dor de pancada. Não E é, não não é. São várias situaçãozinhas Exatamente. pequenas. Privar o orgasmo também é algo muito Privar sensacional. é legal, isso é legal. Porque a hora que você permite que goze, o orgasmo é infinitamente mais intenso, né? Então, assim, tem várias Então, práticas isso aí que a gente pode fazer. seria legal para aqueles que não têm ejaculação precoce. Privar ele, dá 2 segundos. Não goza. Exatamente. Tira, para, bate, Um aperta minuto. as bolas, alguma coisa assim. A gente tá rindo, mas é porque acha divertido, né? Sim, tem, Mas é tem que tem que pessoas ser divertido, que né? vai lá para não praticar nada disso e só para olhar, como voyeur. Tem, lá no clube, as pessoas têm muita preocupação quando vão pela primeira vez, assim, eu preciso participar? Não, você não precisa nada. É tudo consensual. Então, você pode ir, você pode Primeiro só dia só pra observar, ver, você pode entrar, a gente tem brincadeiras, porque sempre tem pessoas novas, né? Tem, inclusive, bastante gente do universo liberal que tá indo porque querem descobrir novas formas mais de coisa, sentir né? Porque prazer. as pessoas, Eles a já- mente quer coisas novas sempre. Exatamente. A mente, as pessoas do liberal, a mente já abriu. Para Pro liberal. provar Já deu um passo. novas, exatamente, novas sensações e tudo mais. Depois de algum tempo liberal, o pessoal fala assim, tá, o que mais tem para Tem mim? mais alguma coisa para mim? Eu quero saber mais estímulos, mais coisas. Aham. E bacana que as pessoas se permitem, então eles vão. E eu sempre digo, falei assim, gente, assim, ó, aqui ninguém é obrigado a nada, mas a gente tem brincadeiras. Então, às vezes, a pessoa tá lá numa brincadeira e fala assim, bom, eu te desafio a, sei lá, levar 5 tapinhas na bunda. A pessoa pode falar sim ou não. E tá tudo certo. Começa ali. É o E primeiro aí passo. leva uns tapinhas. Lógico que a gente não vai descer o braço. Não, mas A gente quer que as pessoas gostem. A gente não Claro. quer que as pessoas odeiem isso. Então, a ideia justamente é essa. É mostrar para as pessoas que elas podem sentir prazer de várias formas. Igual a vela, né? Eu acho a sensação da vela muito legal. Porque o que acontece? Você nunca sabe se ela vai queimar, se não vai queimar. Ela não queima tanto. Não. Assim. Tem as que queimam mais, eu acho. É, né? assim, a vela que a gente sempre indica para quem está iniciando no BDSM é uma cera de soja, que a temperatura dela atinge no máximo 60 graus de fusão. Então, aí tem toda uma técnica que você tem que ter um espaçamento para poder pingar e tudo mais. As pessoas que já conhecem e entendem que o jogo de calor é um jogo ok para eles sentem prazer com isso, aí pode ir para cera de parafina. Só que aí é parafina pura, não vai pegar aquela de 7 dias, pelo amor de Deus, e pingar no Você já tem parceiro. novas ideias de 7 dias já? Exato, pega de 7 dias. A vontade é, né? Não é tipo assim, eu vou te encher de parafina. Não só de parafina, como fazer algo a mais com essa vela também. Exato, também tem isso. Então, assim, é tudo questão de técnica, né? Lógico, se você vai pegar aquelas velas de sex shop que são comestíveis, Aquela aí... não esquenta nada, Não esquenta né? nada. Então, você pode pingar... Mas para o começar corpo é um tá bom, aqui, né? Claro, dá entendeu? para começar tranquilamente, porque ela esquenta, Tranquilo. depois ela vira um creme de massagem. já fica... Um gel que dá até, eu acho, depois pra lamber, alguma coisa assim e tal. Ah, quem goste. Não é muito a minha praia. Então, mas, tipo, se alguém pedisse para você lá... não, fazer, né? Porque... Tem situação que você fala, né? Opa, nessa parte aí só eu vou fazer. Assim. A inversão você já disse que adora. Sim, gosto de inversão. Já explica para os nossos seguidores o que é inversão. Tem muitas pessoas que não sabem o que é isso. Então, Adoro. dentro do nosso universo, a gente fala... Tem uma discussão muito grande sobre se a forma correta de falar seria inversão ou pegging, né? Nunca ouvi falar essa Pegging, palavra. Pegging. Por quê? Porque aí tem uma questão política e tudo mais, que é o seguinte... Quando a gente fala sobre inversão, é sempre com uma conotação de humilhação, de fazer o homem ficar numa posição feminina. E não é nada disso. Né? Ao meu ver, não é nada disso. A inversão, para mim, sim, sempre vai ter uma conotação de humilhação. Claro. Sempre, sempre. Eles Principalmente... adoram e volta. Exatamente. E aí, assim, é consensual. O pegging é pra realmente quem gosta muito. E aí é uma coisa de mais, tipo, amorzinho, sabe? Tipo assim, eu vou comer seu rabicó, meu amor. Vem cá, chama de benzinho e tal, entendeu? Não precisa colocar peruca. Exatamente. Na inversão, não. Na inversão, a gente tem vários elementos, desde que a pessoa permita. Então, a gente pode colocar peruca, a gente pode feminizar a pessoa, a gente pode chamar de nomes... Né, depreciativos, enfim, humilhação junto. Então é bem divertido, é bem gostoso. Eu gosto muito, né? Eu sou super suspeita porque gosto.
Então, inversão, para quem ainda não conseguiu entender esse conceito todo, é o homem que gosta de ficar de quatro para uma mulher comer ele. Porque Sexo anal. em geral é mais difícil a mulher querer fazer inversão lá, né? Que Porque existe, assim, mas a muito inversão pouco. nada mais é do que sexo anal. Aham, Só que aí com elementos de humilhação, né? isso. Então, assim, e quando você vai fazer sexo anal, principalmente quem for tentar fazer em casa, gente, começa com o dedinho, tá? Por favor, não vai querer E colocar não uma usa prótese. objeto que pode Não parar vamos no colocar médico. um pepino, né? Pelo amor de Deus. No sex shop tem vários objetos lindos, maravilhosos, cheirosos. Até com Sim. cheirinho de morango. Exatamente. Então, assim, e aí o que eu sempre indico, mesmo que você vai usar sempre com a mesma pessoa, com o mesmo parceiro, coloca a camisinha. Sempre. É higiene, porque a gente tá falando de um Vai dar local ruim. que tem muita bactéria, que tem muita Vai dar coisa. ruim. E a pessoa tem que saber fazer, né, a chuca, né, a gente chama de Não, enema, e tem mas uns é a que... chuca. ai, Ou quem tenta fazer uma chuca muito, muito além do que tem que fazer, e aí acaba descendo coisa que não tem que descer, né, gente? Mas é aquela coisa, você vai andar na estrada de barro, você pode se sujar. Você permite, né, que o pneu fique sujo de barro. Exato. Eu não E pode permito muito, patinar não. às vezes. Eu não permito Algumas muito, pode- não, mas se mas deixarem, a cansa. pessoa acaba apanhando. Apanha. Apanha. Aham. Porque eu não tenho problema nenhum de ensinar como é que faz. Aham. E eu super ensino. Agora, a pessoa vai lá e tem preguiça de E a fazer ou preguiça, faz eles não mal fazem feito. por preguiça. Faz E mal falar feito, isso, tem apanha. uma trans que vai na casa, Aham. que ela tem preguiça de fazer. Jura? Você não tem noção, ela já foi proibida praticamente em quase todas as casas de Curitiba. Na ENC, às vezes, a gente já deixa ela entrar. Aham. Mas ela... Ai, cara, você não tem noção. Coitado dos caras, né? Ai, Os que não caras sabe, saem. acaba Os indo. caras saem todo regaçado de lá. Mas eles querem, né? Sabe que ali está estragado. Por que acontece? Quando você vai praticar essa situação, você tem que saber já que pode ter surpresas boas, né? Mas pode ter surpresas ruins também. Sim. Então, o que acontece? É uma via, né? É aquela coisa assim. Primeiro, Escolha. você vai. No caso da Casa Liberal, você já conhece a pessoa que você está fazendo? Não, não conheço. Então você tem que estar consciente de que pode sujar. Aham, então. Né? E se você não quer sujar, então você não Não vai com vai. alguma pessoa que você não conhece, não sabe Não se a vai. pessoa fez ou não fez a Exatamente. limpeza Aham. corretamente, assim vai. Mas sim, sexo anal e inversão é uma prática que eu gosto bastante. O mais engraçado é que, assim, eu acho, os homens, a mente humana, mas a mente do homem é muito diferente da mente da mulher, né? Porque o homem, ele quer cada dia uma coisa maior, mais grossa. Por isso que aparece muito mais homem no médico para tirar algum objeto do que mulher. Porque eles querem testar a quantidade, qualidade e quanto ele quer aguentar. Eles querem ultrapassar limites. Ultrapassar limite, é Pra verdade. você ter uma ideia, tem lá no clube eu tenho associadas e tal, que fazem Aham. sessões lá. E já aconteceu de uma associada minha, foi fazer a sessão, esse dia foi muito hilário. Foi fazer uma sessão, virou pra mim e falou assim, Amanda, eu vou usar a sala tal. Eu falei assim, não, tudo bem, fecha a sala, tá tudo certo. Sozinha? A sala lá só dela, e a gente tava num happy hour com poucas pessoas ali no bar. Eu falei assim, tá bom, ok. Daqui a pouco ela sai, vem andando, né? Com o cintaralho. Mas com uma prótese, mas uma prótese gigante. Era basicamente uma terceira perna. Fazia blum, blum, blum. Batia assim nas coxas dela. Eu olhei e falei assim, nossa, isso aguenta. Aham. Mas gigante a prótese. Tá bom. E ela falou assim, e esse quer que eu coloque o pé Eu já coloquei. no ânus dele. Eu falei o braço assim, também. ok, né? Já foi o fishing, ok. Aham, Mas o pé... tem a tá curvinha bom. do pé. Aí daqui a pouco eu tô lá e tal, não sei o que, daqui a pouco a gente conversando, eu só escuto um berro. Ah! Eu olhei pra todo mundo olhou pra mim e falei assim, foi o pé. Foi o pé. Pediu socorro, não pediu? Daí, se Não pediu, não deixa aconteceu quieto. nada, a gente só escutou o berro. Eu só falo quando pede socorro, mas com a Sim. voz bem diferente. Senão não vai ter Aí a gente melhor. deu risada e tal, depois acabou tudo, a pessoa foi embora, a dominadora veio pro bar, a gente conversar, eu falei assim, cara, aquele urro de dor foi o pé, né? Ela falou assim, não, foi a prótese. Porque foi a prótese inteira, né? Cara, quase 1 quilo de prótese. Nossa, era muito grande. E aí não era só questão de ser grande, o diâmetro era grande também. Eu falei assim, rapaz. Aí um dia eu acabei abrindo o clube um dia só pra gays. Uhum. Eles fecharam pra um evento só deles. E aí a gente conversando e tal, eu tava no bar, porque aí eu não deixei eles, né, à vontade lá pra dentro. Tava ali no bar. E aí a gente conversando, eu falei assim, nossa, gente, mas tem umas próteses grandes. Aí eu falei assim, pra lá que eu vou mostrar umas que tem aqui no clube. Aí mostrei umas. Eles olharam e falaram assim, meu Deus, quem é que aguenta isso? Porque eu sou Aí gay a e não mente aguento. deles já fala, eu vou aguentar. Aí falou assim, eu sou gay e não aguento. Eu falei assim, não, gente, isso daqui quem aguenta geralmente são héteros.
Aham, com certeza. Os héteros Os gostam héteros. de próteses grandes. Quanto maior, quanto mais dor. Aquele marido que você tem em casa sensível, que reclama até quando tira um cantinho de unha, é esse marido que vai gostar dessa prótese. Com certeza. Maior índice de pessoas que buscam serviço de dominadora e tudo mais são homens casados. A maioria. E aí é uma coisa também triste, e eu entendo um pouco o lado deles, porque a grande maioria não está buscando sexo. Eles estão buscando realizar fetiches. Então, por exemplo, tem muito homem que vai e pede para beijar o pé. E aí eu conversando com eles, falei assim, tá, mas por que não beija o pé da sua mulher? O pé da sua mulher é feio? Ela acha nojento, ela não quer. Exatamente. Não pode. Falei assim, não, o pé da minha mulher é lindo. Acho maravilhoso o pé da minha mulher. Só que ela não deixa eu chegar perto. Não deixa eu beijar. Eu falei assim, mas nem na hora H, nem na hora que vocês estão ali e tal, você Não pega o deixa. pezinho, dá uma lambidinha e tal. Não, não. Ela tira o pé, fala que é nojento, onde já se viu, que isso... Então é um isso- absurdo. Mas eu não entendo. Acontece muito isso, assim. Por exemplo, num casal, um gosta muito do ato e o outro não gosta. Sim. Muito. Então, por que eles, antes de casar, eles já não entram em acordo, como um acordo ali? Por quê? Você imagina a situação, você gostar muito de fazer e o seu parceiro não gostar de fazer. É muito complicado, né? E acontece muito. Eu passei anos da minha vida fazendo programa. Eu conversava muito com os meus clientes sobre esse assunto. Ah, mas Sim. minha mulher... Tá, mas você não percebeu isso antes de casar com essa mulher? Você não conversou com ela? Mas eu pensei que depois de casado... Depois de casado, a tendência é piorar e muito. Se ela não gostava antes, depois é muito pior. Sim, e também tem aquela coisa assim, ainda hoje, que eu tô vendo que isso tá mudando, mas ainda tem aquele pensamento assim, não, tem mulheres para me divertir e tem mulheres para casar. Aí as mulheres para casar, eles nunca estão satisfeitos. Porque elas não conseguem dar prazer. E aí o problema não tá nelas, porque ele Tá deveria... na escolha dele. Tá na porque ele escolha escolheu dele, errado. e assim, tá na escolha de ser honesto com ela. Falar assim, Com olha, certeza. eu gosto disso, disso, disso. Tu gosta também? Putz, não sei, nunca fiz, mas quero provar. Vamos provar. Entendeu? Dá E aí chance, né? é pra ser companheiros, né? Mas não... Mas eles mesmos não faz isso. Eles. Sim, Porque o que acontece? É sempre como se o prazer tivesse que buscar ele fora de dentro da casa. sim. Né? Em vez de, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto... É muito mais fácil, na hora H, você ir direcionando o seu parceiro a fazer alguma coisa que te dê prazer, do que você ir buscar esse prazer fora da sua casa. E do seu é sempre relacionamento. muito triste, porque daqui a pouco você percebe que o homem tá procurando fora e a mulher começou a procurar fora também. E às vezes é a mesma coisa, né? Eles estão querendo Não buscar o custa mesmo simplesmente prazer. conversar e falar assim, olha, eu gosto disso, vamos tentar? Vamos. Às vezes podem não querer fazer dentro de casa, porque transformou a casa num santuário e tudo mais. Mas vai para outros lugares. Eu não gosto de motel. Ótimo, loca um Airbnb, sabe? Pega uma cabana no meio do mato, enfim. Né? Por que depois de casado as pessoas acabam perdendo as suas fantasias? Perde. Né? Aí Infelizmente, né? querem ir fazer e provar coisas com outras pessoas. Mas não foi aquela pessoa que você desamar. Se você desamar, por que você não vai dar prazer para ela? Né? Vai buscar outra para dar prazer às vezes. Exatamente. Acontece muito. Eu vejo muito casal no meio liberal falando, a gente já está há 20 anos no meio liberal, no swing e tal. Então, o que acontece? Eu sempre parabenizo essa pessoa. Por quê? Essa pessoa foi honesta com a outra pessoa, com Sim. o parceiro. Sim. Você entendeu? Ele poderia estar, igual tem muitos homens casados que vai na casa swing há 10 anos e a mulher dele nem sabe onde que ele está. Sim. Você imagina, né? Então, o que Sim. acontece? Pelo menos esse casal foi fiel entre eles dois ali. O que aconteceu, aconteceu. O que não aconteceu... Então, o que acontece? Eles não viveram uma vida de mentira, né? Não, e aí você percebe que os dados do Ministério da Saúde e é alarmante porque as mulheres casadas, héteros, são as mulheres com maior índice de contaminação por doenças venéreas. E aí você fala assim, tá, mas não é casada? Tá, mas aí o cara foi fazer fora, não usou nenhum tipo de proteção e aí leva para casa. Mas o que eu mais ouvia na época que eu fazia programa é que o cara falava assim, mas vamos fazer sempre porque eu sou casado. Eu falei, tá, você é casado. Mas para quantas pessoas você fala que você é casado? E a sua mulher sabe o que você está fazendo aqui? E se você levar alguma Exatamente. coisa para tua mulher, você não tem consciência? Não vai pesar a sua consciência?
que consciência, né? Se ele tivesse consciência, ele não estaria buscando isso fora de casa. Ele estaria fazendo com a parceira dele. Estaria sendo honesto e conversando abertamente com a pessoa, com a parceira que ele tem em casa. E aí, o que a gente sempre vê muito dentro do BDSM agora é as pessoas buscando prazeres justamente como pares, né? Uhum. Porque aí tem muita gente que fala assim, putz, não, mas eu ainda não quero muito ir para o meio liberal, porque ainda não estou preparado para vê-lo ou vê-la com outras pessoas. Tudo bem, ok. Ah, mas a gente quer aprender algumas práticas, algumas coisas para apimentar a nossa relação. Ótimo, vem para cá, a gente ensina, tá tudo certo, vocês vão lá a dois. Daqui a algum tempo, se vocês quiserem abrir a relação, ótimo. Se não quiserem também, ótimo também. É tudo certo. Porque é tudo dentro do que vocês buscam, que vocês esperam, né? Essa que é a parte legal, né, cara? Sim. Então, isso aí não quer dizer que é um BDSM, não quer dizer que é um mundo liberal. A gente tá falando de consciência humana entre casais. Sim. A partir do momento, hoje em dia as pessoas não namoram mais, né? Elas se conhecem pela internet e vai morar junto. Sim. Então, você não sabe o que a pessoa curtiu, o que não curtiu. Não é feio você falar pro teu parceiro o que você curte. Ou o parceiro falar pra mulher, né? Ah, mas ela não pode nem saber que eu gosto disso. Por que não? Mas aonde que tá o casamento aí? A parceria, o relacionamento? Mas aí tem uma outra questão também que eu tenho percebido bastante, que é assim, tem pessoas que frequentam o clube, né? Uhum. Vão lá, frequentam e fazem várias práticas, daqui a pouco as pessoas somem. Quando as pessoas somem, eu sei que começaram a namorar um namoro que a gente chama de baunilha, né? Um namoro aí sem muitos fetiches e tal. E aí, depois de algum tempo, a pessoa volta. Aí eu só olho pra cara da pessoa e falei assim, tu tava namorando, né? Eu sempre falo a mesma coisa. Tu tava namorando. É, senhora, estava. Eu falei assim, tá, e por que não veio aqui com ela? Ou com ele? Ah, porque eu não tive coragem de falar sobre os meus fetiches. Tá, você não teve coragem por quê? Ah, por ser julgada. Eu falei assim, pra lá. Você decide, né, conviver com uma pessoa, abrir o seu coração para essa pessoa e você não vai falar da sua intimidade, do que você gosta. Então você já começa um namoro na base da mentira. Totalmente errado. Acontece muito. Se a pessoa, e aí eu sempre digo, se a pessoa não entende o fetiche que você tem e a forma como você sente prazer, essa pessoa não serve para ti. Entendeu? Fala assim, querida, querido, ótimo, foi um prazer te conhecer, mas ou você tenta Então ele já entender, entrou no relacionamento pensando que ele vai trair, porque querendo ou fazer a pessoa mudar a cabeça. não vai mudar, ninguém muda por outra pessoa. Pode até fazer uma coisa e outra para agradar, mas em 2 tempos a pessoa não vai querer mais. O que pode acontecer é a pessoa virar pra você e falar assim, nossa, nunca ouvi falar disso. Aí você explica. Aí você fala assim, tá, mas você quer conhecer, você quer provar? A pessoa, tá, eu quero provar. Não sei se eu vou gostar, mas eu quero provar, saber o que você gosta. Aí você já sente que a pessoa tem uma cabeça aberta. Né, que a pessoa está aberta para conhecer os seus prazeres, para ver se a pessoa também vai gostar ou não. Mas a partir do momento que você começou a conversar, falou, por exemplo, de um fetiche simples, que podolatria hoje em dia é uma coisa muito divulgada, é uma coisa simples. Isso. Vamos supor que a pessoa seja um podólatra, né? E aí a pessoa fala assim, ai, putz, deixa eu fazer uma massagem no seu pé, deixa eu dar um beijo no seu pé. A pessoa fala assim, não. Não gosto. Já era. Eu falo assim, ó, então, ó, eu gosto disso. Ser honesto, né? Eu gosto disso e isso. Então, se você permitir. A Simples, grande né? questão sobre os fetiches que englobam aí práticas de BDSM e tudo mais, que o foco não é o sexo. O foco é o fetiche. O que apimenta a mente, né? Exatamente. Então tem muita coisa que as pessoas procuram práticas com prodromes e tudo mais, justamente para ter aquele ponto. Ele não está indo buscar sexo. Muitos não vai, sabia? Muitos Mesmo não os que vão. fazem programa, muitos não vai atrás do sexo. E aí eu tenho quase certeza que muitos que vão fazer programa, às vezes eles querem mais bater papo, conversar, do que efetivamente falar de um assunto que ele acha que talvez que a mulher dele não gostaria de ouvir. Sim. Não entenderia, né? Sim. E às vezes, com certeza, ela entenderia, acharia legal e até participaria com ele, né? Sim, e eu tenho partners que, assim, eles têm eles vão descobrindo fetiches ao longo da vida, que eles falam assim, tá, mas por que você não conversa isso com a sua esposa? Aí a pessoa fala assim, porque não tem como. Ela é muito... Ou sempre ele usa, ela não vai gostar. E aí eu falei assim, mas você já tentou? Tenta! Né? Eu tenho um partner que ele não é daqui, ele sempre vem pra cá e ele é uma pessoa que ele é muito masoquista. Ele gosta de dor muito específica que é na genitália. Então eu já fiz muita coisa muito pesada com ele.
Ele nunca tocou nem no meu pé, porque ele não é nem podo. Ele não me toca. Mas eu já costurei, já cortei, já coloquei anzol, já coloquei agulha, já coloquei de um tudo ali. E a esposa dele sabe. Ela sabe? Ela sabe. Uhum. Ela, Até porque, ela com sabe. certeza, ele deve chegar bem estragado em casa, né? Chega um pouquinho estragadinho. Mas ela sabe. E, inclusive, eu já falei assim, se você quiser trazê-la um dia para ela me conhecer, conversar, inclusive assistir a sessão, não tem problema nenhum. Pode vir, ela vai assistir a sessão, não tem problema. Como já aconteceu de esposas irem para assistir a sessão. Aí eu falei assim, tá aprendendo, né? Quando estiver em casa, faz a mesma coisa com ele. Ela, ai, não tenho coragem. É porque, diferente do que as pessoas pensam, o ato em si, o sexo em si, está mais na mente da pessoa do que no corpo. Exatamente. Ele quer transferir aquilo Sim. de alguma forma, né, cara? Sim, sim. E às vezes, hoje ele faz isso, amanhã aquilo já não tá legal, ele quer mais aquilo e mais aquilo. E chega um ponto que o ato em si já não é mais prazer nenhum para ele. Ele quer buscar algo sempre novo, né? Porque assim, quando a gente fala sobre sexo convencional, né? Que aí é penetração e tudo mais. Tá, vamos supor aí que você tenha uma química muito boa com o parceiro, ou com a parceira que seja, e aí você tenha lá, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas de sexo. Uhum. Quando você se permite sentir novos prazeres, às vezes você vai sentindo prazer desde o começo da manhã. A pessoa te manda uma tarefa, aí manda você fazer tal coisa, aí a sua cabeça... Você está ali trabalhando, daqui a pouco a cabeça vai lá, volta, e você está trabalhando, daqui a pouco vem uma mensagem, você vai executar alguma coisa, volta. Então, a preliminar vai, às vezes, o dia inteiro, para depois acontecer alguma coisa. E se acontecer? E se não acontecer também, o que vai acontecer? A pessoa sentiu prazer durante o dia inteiro. Acumula para a próxima vez, tá com mais vontade. Exatamente. Ainda, né? E é isso que as pessoas, e isso é triste, as pessoas acabam sempre focando muito no ato. Não que não seja bom, é uma delícia. Mas, às vezes, eu tenho quase certeza que a galera do liberal também deve ficar assim, nossa, ó, sexta-feira nós vamos. Aí o marido provoca a esposa, que a esposa provoca o parceiro e tal, não sei o quê. Nós vamos, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Pode ser que não aconteça nada daquilo. Mas só que de imaginar Sim, que vai acontecer. A mente foi trabalhando, o tesão vai aumentando. Então, é sobre isso. É sobre você se permitir vivenciar coisas, não só físicas, mas você se permitir vivenciar coisas psicológicas também. Tão bom, a vida é tão curta para ser feliz. Exatamente. Para buscar novidade, para fazer coisas diferentes. Sim. E o legal é que quando você faz coisas diferentes, você fica uma semana refletindo sobre aqueles pontos gostosos que teve, né? Que adrenalina melhor que essa? Exatamente. Existe, por né? exemplo, quando a gente vai fazer uma sessão, e aí é muito intenso, porque as pessoas, quando é a primeira vez é mais intenso ainda, mas depois a gente vai sempre aumentando, né? E ultrapassando alguns limites. Exatamente. Várias outras práticas e também tentando ultrapassar os próprios limites e tal, dentro de uma consensualidade. Quando a gente termina essa sessão, a gente sempre chama que a gente tem o aftercare, que é a hora que a gente vai ver se o machucado ficou muito intenso ou não, vai passar uma pomada, vai tomar um drink. Aí seria legal aquele que a gente usava antigamente, que ardia pra caramba. Mentiolate, né? Sim, seria sensacional. Mas é a hora do acolhimento, né? Que a gente sempre fala, a gente chama de aftercare, mas é o acolhimento, é você dar o suporte... Eu bater e soprar depois. O suporte psicológico, até mesmo físico. E eu gosto, depois de tudo isso, a pessoa foi embora para casa, no dia seguinte eu peço que a pessoa faça um relato de tudo que ela sentiu. Desde a parte boa como a parte ruim. Tudo, absolutamente tudo. Porque através desse relato você já vai ter... E aí não sou só eu, porque aí a pessoa revive novamente e ela vai começar a se autoanalisar do que ela gostou. Olha, eu gostei disso, isso daqui eu não gostei tanto, isso daqui foi sensacional, isso daqui eu quero de novo, isso daqui eu quero mais. Esse eu não quero não mais, né? Exatamente. E aí, querendo ou não, isso vai dando um autoconhecimento para o casal, né? Ou para os parceiros ali do jogo. Exatamente. E aí vai todo mundo se conhecendo melhor e criando uma cumplicidade cada vez maior. Essa que é a parte maravilhosa. Se todo mundo pensasse assim, né, cara? Viver a vida tão leve, tão suave. Descobrindo sempre... Você se descobrir todos os dias, né? Sim. Que você pode descobrir todos os dias. Sim. Uma coisa diferente. Não precisa ser com um parceiro diferente. Pode ser com você mesmo. Sim. A partir do momento que você descobriu o que você gosta, o que você curte, o que dá mais prazer para você, já é o primeiro passo. Sim. O resto é consequência desse passo que pode transformar numa coisa maravilhosa. Acho que assim, ó, você conseguir... E aí eu sempre digo o seguinte, mulheres...
o cérebro masculino e feminino, eles funcionam de formas diferentes. Aham. Então, o homem, a grande maioria dos homens é muito mais visual, então eles gostam de ver, e a mulher gosta de imaginar. Então, por exemplo, homens, tanto é que a indústria pornô, ela é a grande maioria para os homens, e os livros, a grande maioria são para Para as mulheres, mulheres. porque as mulheres gostam de imaginar. Ela ver o ato em si, não estou falando que todas as mulheres, mas não a excita tanto quanto ela imaginar o que poderia ser. Porque na fantasia dela, ela controla absolutamente tudo. Aí controla o tom de voz, controla como vai ser a pegada, como não vai ser, enfim. Então, se os homens entendessem que o cérebro da mulher é diferente e eles conseguissem trabalhar isso, por que que muitos homens às vezes falam assim: poxa, mas aquele homem ali, ele não é bonito. Ele não é bacana, não tem nem corpão. Aham. Mas por que que pega tanta mulher? Por que tem tanta mulher atrás dele? Com certeza tem a malandragem. Exatamente. Então, assim, provavelmente é aquele homem que escuta, que tem uma escuta ativa, que escuta o que a mulher está falando. Presta E atenção. nós, dominadores e dominadoras, a gente tem que ter uma escuta ativa. Porque a gente tem que entender o que é que a outra pessoa deseja, para que a gente não ultrapasse nenhum tipo de limite. Então, isso é muito importante. E eu acho que se as pessoas tivessem e tirassem o preconceito, né? O pré-conceito do conceito. Aham. tanto do universo liberal quanto até mesmo do universo fetichista, né, BDSM e afins, eles conseguiriam ser muito mais livres e felizes. Porque iam escutar, e aí o parceiro, mesmo dentro do universo liberal, que às vezes tem várias parceiros e várias parceiras, escuta. Veja o que realmente a pessoa quer, não o que ela está falando só para te satisfazer. Exato. Porque tem muito disso. Acontece muito, muito. Né? Muito. Ah, não, vamos para um bi, mas eu tô fazendo bi porque o meu marido quer. Não porque eu realmente gosto de outra mulher. A gente é casal, mas só curte outra mulher. Mas por quê? Porque ele quer, não porque Exatamente. ela. Tipo, diz pra ela, você escolhe o que você vai escolher. Ela escolher, com certeza, ser trocado por outro homem, talvez. Talvez. Né? E aí essa é a questão. Esses dias atrás eu conversei com uma pessoa que é um seguidor, a gente se encontrou num bar. Aí ele assim, senhora Amanda, a senhora é por aqui? Eu falei assim, sim, eu tenho vida. Além do meu clube, eu tenho vida, né? Eu tenho vida. Sou ativa. Exatamente. Aí a gente conversando, e aí ele abriu e falou assim, não, eu gosto de ver a minha parceira com outro cara. Aí eu falei assim, tá, então você gosta também de vê-la com outra mulher? Porque você gosta de ver o prazer dela, né? Uhum. Não, é outro homem. Aí eu falei assim, calma lá. Então você tá ali fazendo, ela tá satisfazendo o teu fetiche. Exatamente. Você não tá ali pro prazer dela. O prazer dela não te dá prazer. Acontece muito isso. Entendeu? Então, você tá usando ela como um objeto para satisfazer o seu fetiche. Aí ele parou assim, sabe quando você percebe que, tipo, deu uma bugada na cabeça da pessoa? E eu falei assim, sim, então começa a pensar. Porque se você tem uma parceira que é bissexual e que ela curta mulheres também, e você só quer vê-la com homens, você não tá ali pro prazer dela. O prazer dela não te dá prazer. Você tá ali para ela executar, para te dar prazer. Isso é prazer. Então, tipo, não, você tá usando aí terminações erradas, né? Nomenclatura errada, querido. Aham, bem errado. Tem um casal que frequenta a casa há muitos anos, aí o prazer dele é assim. Ele fica esperandinho, ela vai para um determinado lugar, aí quando chega vários homens, ela tá ali atuando com vários homens, aí ele chega, tipo assim, agora chegou o macho dela, eu vou tomar conta, né? Tá. E esse tempo, ela resolveu ficar com a mulher, só que ela nunca ficava com a mulher. Ela começou lá, pegou uma mulher que ela gostou, e a mulher pediu para subir. Aí, o marido da mulher deixou ela subir só as duas juntas. Quando voltou, esse macho ficou muito macho. Porque ele não queria que ela subisse com a mulher. Porque esse não é o combinado deles. O combinado deles, ela ia ficar com vários homens ali, para depois ele chegar, entendeu? E ver ela Esse é o com outra. macho alfa. Então, você vai entender a mente das pessoas. Isso estou falando com o cara de até quase uns 20 anos de swing. Então, assim, é muito complicado, cara. Se você for um parceiro, que você pensar, esse é o meu prazer, esse é o prazer da pessoa. Vamos ver, ó, o que você está afim de fazer hoje? Não é tão legal? Sim, O que você está afim de fazer hoje? Ó, vamos fazer tal coisa? Ó, e se você fizesse outra coisa? Tá, assim, você direcionasse uma coisa, mas que fosse prazerosa dentro do combinado dos dois, Sim, né? sim. Mas é muito complicado isso. Porque assim, ó, aí entra uma outra questão que é, nesse caso, pelo que você contou, ele quer mostrar pra todo mundo que todo mundo podia estar ali, mas a hora que ele chega, ela larga todo mundo. É minha mulher gostosa, Exatamente. né? Ela larga todo mundo por causa dele. O macho chegou. Aham. O meu macho chegou, né? E aí, no Incrível. caso, quando ela pegou uma outra mulher, ele vai competir com o quê?
ele não tem pra competir com uma outra mulher. São pessoas totalmente diferentes, fisiologias totalmente diferentes. É muito Então, como que ele vai chegar e falar assim? Ele trava, um homem acaba E travando. às vezes ele tem medo também que passa na cabeça dela, vai ficar com outra mulher, vai gostar e depois vai me trocar pra outra mulher, né? Então, e é sobre isso que as pessoas têm que entender que, assim, ó, a sexualidade é fluida, gente. E se você não tiver ser parceiro, fala assim, não, eu tô aqui com você quer ir lá provar outra mulher, você curtiu, que bacana e tudo mais. Se você dá todo o suporte emocional para uma mulher e você tá lá sendo parceiro e cúmplice dessa mulher, ela não vai te trocar nem por outra mulher, nem por outra mulher. Jamais, Por né? outro homem, por outra mulher. Não vai ter troca. Não existe essa troca. A troca só existe quando você não está sendo satisfatório para outra pessoa. Exatamente. Por que que acontece? Ninguém é dono de ninguém. Não. Hoje em dia existe muito essa turma de... Como é que é? Feminicídio. Feminicídio. O que acontece? Porque as pessoas se estão sentindo dono da outra pessoa. Sim. E não existe Não. isso, cara. Parceria. Ninguém nasceu com ninguém. Se conheceram um determinado tempo e resolveram tentar uma vida em comum, né? Sim. E não deu certo, cada um seja feliz do seu lado. Sim. Eu, pra mim, ex fica no meu passado e o presente hoje e amanhã é o meu futuro. Eu não vivo de passado. Você entendeu? Eu acho que se todo mundo pensasse assim, todo mundo seria muito feliz, cara. A vida seria mais suave, mais exatamente. leve. E assim, ó, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Ponto. Com certeza. Ponto. E aí, assim, ó, dentro do BDSM, a gente também tem uma outra comunidade que frequenta bastante, que é a comunidade da não monogamia. Então, tem uma turma que vai muito e a gente conversa sobre não monogamia. Uhum. Que é justamente assim. Eu, sinceramente, acho que quando a pessoa é monogâmica, e é uma opinião minha, Isso. você coloca muita pressão em cima do outro, que o outro tem que ser perfeito e ser o único que consiga te dar prazer. Absurdo. Então, assim, e não critico. Não, cada um tem Pra sua mim, escolha, não né? funciona desta forma, porque, assim, é raro uma pessoa que consiga me satisfazer em tudo que eu gosto, ainda mais eu sendo praticante de BDSM. Então, Difícil, impossível. exatamente. Então, assim, lógico que você encontra algumas pessoas que são muito mais parceiras e cúmplices que você quer levar pra vida, né? Uhum. Naqueles momentos de assistir um filme, de assistir um Netflix agarradinho, comendo uma pipoca. Mas as pessoas, quando você fala assim, não, a minha relação é fechada, só eu e a outra pessoa, e essa pessoa, ela tem a obrigação de me dar prazer absoluto. A hora que eu quiser, a hora... E aí, Do jeito isso que eu quiser. você coloca um peso tão grande na outra pessoa, que se a pessoa tá sempre na expectativa de estar sempre tendo que te agradar. E se você não consegue, as pessoas se frustram. E quantos casamentos que não ficou lá há 20 anos, 30 anos, que a pessoa, como se fizesse uma cumplicidade que não, né? Às Sim. vezes a mulher nunca ficou com outro parceiro, mas com certeza o parceiro dela deu as fugidinhas dela ali. Exato. E daí o que acontece? Você imagina você ter um casamento para a vida toda, você não saber o que é um outro homem. E às vezes aquele homem que você escolheu ali, que caiu na sua vida, nem foi o melhor homem, né? É hipocrisia. É pagar né? pecado. É a grande hipocrisia certeza. da vida, porque assim, É absurdo. tudo bem, se a mulher decidiu ter uma pessoa só pro resto da vida, a escolha dela, né? Mas o que não pode acontecer, ao meu ver, é você deixar a sociedade impor que é isso que é o correto para sua vida. Porque da sua vida, quem sabe é você. Com O seu certeza. prazer e o que acontece dentro da sua casa, com seus parceiros ou sua parceira, enfim, é só você, é só a pessoa que sabe. Porque fora a gente pode pintar um arco-íris de coisas, né? Nossa Tudo muito mente- lindo, nossa mente maravilhoso. Mas dentro de casa as coisas nem sempre funcionam dessa forma. Isso aí, Amanda, foi um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Eu mesma aprendi várias coisas desse nosso bate-papo, com certeza coisas que eu nem saberia que existia. E com certeza você aí também não sabia que acontecia dentro de um clube de BDSM e agora você já sabe. Então, isso aí, assista o nosso episódio todinho, dá aquele likezinho e nos siga aí nas redes sociais. Beijo! Tchau, tchau.